Queridos amigos e amigas, rezando com a Palavra de Deus, terça-feira de Carnaval. Nós estamos juntos, dia 16 de fevereiro. Vejam que a segunda quinzena, ainda mais que fevereiro é mais curtinho, mas já estamos na segunda quinzena do mês de fevereiro. Em 2 toques, o segundo mês do nosso ano terá ido embora, né? Mas assim, o tempo passa, a vida acontece e nós também crescemos na fé, com alegria por estarmos juntos, aquela alegria sadia, aquela alegria que não precisa de exageros. Com muita alegria iniciemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezando com a Palavra de Deus, esse nosso instante, esse nosso momento bem, até rápido, né? Mas necessário, o tempo necessário para fazermos uma meditação. Poderíamos falar de muitos assuntos, mas nós acabamos falando da Palavra de Deus. A Palavra de Deus nos motiva, a Palavra de Deus nos provoca. Por isso, neste dia 16 de fevereiro, terça-feira de Carnaval, vamos acolher a Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembreis de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Então Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, desta terça-feira de Carnaval, como dissemos, 16 de fevereiro, o Evangelho nos fala de Jesus, nos mostra um diálogo dele com os apóstolos. Por quê? Tinha faltado pão. Lembrem que nós estamos na sequência de que faltava pão e Jesus multiplicou os pães. E olha só, os apóstolos estavam preocupados porque não tinha sobrado depois o suficiente para eles. E Jesus já estava falando de outro assunto. Falando o quê? Cuidado com o fermento dos fariseus e cuidado com o fermento de Herodes. O que o fermento faz no pão? Leveda. O pão cresce, né? A massa cresce e se torna pão. Jesus aproveita essa coisa muito simples, já que a preocupação era com pães dos discípulos, e ele diz: cuidado com o fermento dos fariseus. Por quê? Porque os fariseus eles se distribuíam em grupinhos e eles iam fermentando coisas contra Jesus. Vejam que Jesus já estava percebendo que o jeito como ele estava se
colocando os argumentos que ele utilizava, os apontamentos que ele fazia, Jesus sabia que a coisa não estava muito fácil para o lado dele. E aí ele diz, olha, cuidado também com o fermento de Herodes. Por quê? Porque Herodes estava também tramando muitas coisas, né? Tramando muitas coisas. E Jesus alerta. Mas ele aproveita que eles não tinham entendido essa questão do pão, do fermento, e ele vai mostrando o que ele realizou, os milagres que ele fez. E aí ele pergunta, vocês ainda não acreditam? Ele tinha ensinado tanto, tinha feito tantos sinais, e ainda, apesar de tudo, aqueles que eram próximos dele tinham dúvidas no coração. E Jesus os questiona, Jesus é firme com eles. Pessoal, o segredo é ter fé. O segredo é ter fé. Uma pessoa que acredita, não é que ela não tenha que estudar, não é que ela não tenha que racionalizar e buscar, aprofundar, questionar, né, fazer ciência. Mas olha só, Jesus quer mais do que apenas cérebro. Jesus quer o coração. Jesus quer o coração. E é no coração que a nossa fé também vai acontecendo e vai levedando, crescendo, assim como o fermento faz a massa crescer e se tornar pão. Vamos buscar esse fermento, que é a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir. Jesus é o nosso fermento. Jesus faz dentro de nós levedar, né, desenvolver, crescer, se multiplicar a esperança, a vontade de ajudar o próximo, o desejo de estar em paz com todos. Jesus é o fermento que faz a gente cuidar com as palavras para não machucar os outros. Jesus é o fermento para que a alegria esteja sempre em nosso coração. Sempre, sempre. Por isso, agradecidos, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe, a terça-feira de Carnaval, agradecidos, claro, compreensível que o formato tenha sido outro, compreensível, muito compreensível. Mas vamos lá, vamos seguir em frente, vamos seguir em frente, nós estamos vivos. Essa é a grande lição, o grande aprendizado, a fonte da maior gratidão. Obrigado, Senhor, pela vida. E amanhã, quarta-feira de cinzas, dias de jejum e de abstinência de carne. Olha aí, ó, um dia de jejum, comer o necessário somente, sem nenhum exagero. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos nós desça a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desde já, uma abençoada quarta-feira de cinzas e uma abençoada quaresma. Paz e bem, santa alegria.